Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre construção das fronteiras. Ao tratarmos deste assunto, é importante destacar que as fronteiras são delimitações e que são áreas de transição entre países. Então nós temos os limites, que são as linhas que estabelecem exatamente aonde termina e aonde começa um país, e já as fronteiras são essas áreas de transição entre os países, onde temos uma intensa movimentação. Podemos pegar como exemplo a fronteira entre Brasil e Paraguai, onde nós temos a região da Ponte da Amizade, a região da Cidade Leste, Foz do Iguaçu, que são áreas ali bastante movimentadas em função da circulação constante de pessoas entre essas fronteiras, e que dentro de um continente um país é separado por outro por meio dessas linhas delimitadoras, e que essas linhas são os limites e as faixas são as fronteiras, e que quando a gente observa essas linhas, essas fronteiras, nós vamos ter alguns países que são grandes, que são países de grandes extensões territoriais e que têm as suas fronteiras já muito bem delimitadas e estabelecidas. Países de grande extensão territorial temos o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Turquia, inclusive esses dois últimos, Rússia e Turquia, sendo países transcontinentais, ou seja, países que estão presentes em dois ou mais territórios, dois ou mais continentes. Mas nós também dispomos de alguns países que são países extremamente pequenos, como por exemplo Andorra, Liechtenstein, Mônaco, entre outros países de dimensões bastante limitadas. E que estes países, por sua vez, são chamados muitas vezes de micropaíses. E que dentro dos países, independente da sua dimensão, podemos ter divisões desses países, subdivisões, onde no Brasil são chamados de estados, na Argentina são chamados de províncias e na França são chamados de departamentos. Nós também vamos ver que os limites, eles podem ser naturais ou culturais. Limites naturais podem ser montanhas, rios, elementos da paisagem que fazem a delimitação de aonde termina e aonde começa um determinado país. Mas também podemos ter as delimitações culturais, aqueles elementos que foram criados pelo ser humano. Ruas, avenidas, ferrovias ou marcos que servem para delimitar aonde começa e aonde termina um país. Aqui na tela algumas imagens que mostram essas delimitações entre as diferentes os limites entre diferentes países, como por exemplo Polônia e Ucrânia, Estados Unidos e México, Suécia e Noruega, Egito e Israel. Então, ao observar essas imagens, você pode observar as linhas que fazem os limites entre esses países aqui apresentados. Também é importante vermos que o Brasil é um país que faz fronteiras com vários outros países e que, dentre essas fronteiras que existem entre outros países, algumas também estão destacadas aqui por meio das imagens, onde nós temos a fronteira entre Brasil e Venezuela, Brasil e Bolívia, nós temos também Brasil e Uruguai, Brasil e Paraguai e também Brasil e a Guiana Francesa. Alguns exemplos das fronteiras existentes do Brasil para com outros países. E ainda, quando a gente fala das fronteiras, nós podemos tê-las como elementos de delimitação e separação, porém não havendo desavenças políticas entre as nações envolvidas, pode-se estabelecer uma relação de amizade, uma relação de parceria econômica entre estes países. A exemplo do que temos aqui no caso do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, onde existe essa cooperação e essa circulação de pessoas entre estes países. E essas fronteiras elas podem ser delimitadas ou efetivas, que são aquelas que já se tem a definição de aonde elas estão estabelecidas. Nós ainda podemos ter aquelas que são objetos de litígio, onde existem desavenças entre as nações envolvidas sobre aonde começa, aonde termina, está havendo um conflito, uma discussão acerca do que é território de um ou de outro país, e ainda aquelas que não são definidas, aonde nós ainda percebemos que elas não estão demarcadas, definidas. E aí, dentro dessa ideia das fronteiras, nós também temos vários problemas que podem acontecer, relacionados a contrabando, tráfico de drogas, a circulação de pessoas não autorizadas. Nós ainda vamos perceber
que em vários lugares do mundo nós temos vários problemas relacionados às fronteiras, como por exemplo, o que envolve o ouro do Nepal que segue para a China, os iPhones que são enviados por meio de drones de Hong Kong para a China, armas que partem da Ucrânia para o território russo, drogas que atravessam a fronteira do México para o Canadá, o contrabando de produtos que entram no território brasileiro sem pagar impostos, saindo do Paraguai e vindo para o Brasil, e assim por diante, várias outras situações que envolvem o contrabando. E nós temos algumas nações que, inclusive, tentando combater e controlar essa circulação de pessoas, acabam construindo muros e acabam justificando a construção desses grandes muros para separar os países como sendo uma ferramenta para controlar a entrada de pessoas não autorizadas e principalmente garantir a segurança, evitando a entrada de armas e substâncias ilícitas no território do seu país. Cabe aqui também um destaque para que a interpretação sobre se esses muros são bons ou ruins, cabe a quem estará acompanhando este vídeo. E neste vídeo falamos sobre fronteiras e limites. Espero que tenham gostado e até breve.